Oi, gente, Josilma de Biologia. Hoje a gente vai falar sobre código genético, que é a relação, só um minutinho, é a relação entre a sequência de bases de DNA e a sequência de aminoácidos na proteína, né? A mensagem contida no DNA é formado por um alfabeto de 4 letras, que corresponde aos 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. O código genético diz respeito aos códons e aos aminoácidos que eles codificam. O código pode ser definido como a relação entre as trincas, que são os códons, encontrados no RNA mensageiro, que a gente vai falar dos tipos de RNA daqui a pouco, e os aminoácidos encontrados em uma proteína. Os códons são trincas formadas pelas bases nitrogenadas. A tradução do código genético é feita nos ribossomos, situados no citoplasma, que vocês já estudaram no primeiro ano, certo? A aula de hoje é praticamente uma revisão do que vocês já estudaram no primeiro ano do ensino médio. Aí a gente começa com o DNA. O código genético do DNA se expressa por trincas de bases, os códons, né? Cada códon formado por 3 letras que corresponde a um aminoácido. A correspondência entre o trio de bases do DNA e o trio de bases do RNA e os aminoácidos por ele especificados corresponde ao código genético. O DNA é um ácido desoxirribonucleico, composto por nucleotídeos, fosfato e bases nitrogenadas, onde tem as ligações, né, que a adenina se liga à timina e citosina à guanina. 2 cadeias ou fitas paralelas de nucleotídeos em espiral, uma dupla hélice. As bases formam-se aos pares, né, como eu já falei agora há pouco, por meio de ligações de hidrogênio. Através das enzimas DNA polimerase, ocorre o processo de replicação do DNA. Né? Esse processo é importante para a formação de RNA e, consequentemente, a produção de proteínas. Essa enzima é responsável pela síntese da nova fita do DNA a partir da cadeia inicial. Né? A replicação ela é semiconservativa, pois conserva metade da molécula de DNA original da fita mod. Na replicação do DNA, o processo é mediado, né, como eu falei agora há pouco, pela enzima, que é responsável pela síntese da nova fita. Cada molécula de DNA formada na replicação contém uma cadeia de molécula original, certo? Aqui a gente tem um modelo de replicação do DNA com a participação da enzima, que são enzimas, são proteínas especiais, DNA polimerase. E aqui a gente tem, né, a adenina, a ligação, né, de adenina com timina, onde tem 2 pontos de hidrogênio, e de guanina com citosina tem 3 pontos de hidrogênio. A expressão gênica é relacionada, né, ao RNA, que é um ácido ribonucleico encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma de todos os organismos. É essencial na síntese proteica, formado por uma única cadeia de nucleotídeos e 4 bases nitrogenadas, onde a citosina se liga com guanina, né? E o RNA ele não tem timina, timina quem tem é o DNA. No lugar de timina, a gente tem uracila, que se liga com a adenina. A expressão gênica refere-se aos processos envolvidos na produção de RNA e proteínas, onde ocorre a transcrição do DNA para a produção de RNA, o processamento do RNA e a tradução de RNA em proteínas. Aí vamos para a síntese proteica. A gente tem o processo de transcrição e tradução, certo? Na transcrição, que é
convertida as informações contidas na molécula de DNA, uma molécula de RNA, ou seja, a conversão do DNA em uma molécula de DNA. Essas informações do DNA são repassadas para a produção ou a síntese de RNA. Processo que participa a enzima RNA polimerase e que é dividido em 3 partes. A primeira parte é a iniciação. Deixa eu falar das 3 partes para a gente ir para os tipos de RNA. Primeira parte é a iniciação, né? Aqui tem um esquema, onde envolve o reconhecimento e a ligação da enzima RNA polimerase a uma sequência de nucleotídeos específica de DNA. Após a ligação, a polimerase separa a dupla fita do DNA, rompendo ligações de hidrogênio. Uma das fitas de DNA é usada como molde para a produção de RNA e a outra fita fica inativa. Aí a gente tem outra etapa, que é o alongamento. Nessa etapa acontece que o RNA polimerase incorpora o nucleotídeo uracila, né, substituindo, né, da timina no lugar da timina, no caso. E a ligação adenina e timina é trocada pela ligação adenina e uracila. Isso acontece nessa fase de alongamento, na etapa de transcrição, né? E o término dessa fase, que a gente tem a iniciação, o alongamento e o término. Nesse término, né, dessa etapa, a liberação de RNA recém-sintetizado. Aí, existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, transportador e ribossômico, cada um com suas funções específicas. O RNA mensageiro será utilizado como molde, pois contém as informações para a produção de proteínas, certo? Ele é como um livro onde contém as mensagens para essa produção. O RNA transportador, ele transporta os tijolinhos, né? Ou seja, os aminoácidos aos ribossomos durante a produção de proteína. E o RNA ribossômico, né, é onde acontece a síntese de polipeptídeos, né? As cadeias de polipeptídeos formam os aminoácidos, que juntos formam as proteínas. Aí a gente tem a recomposição do RNA, né? Para que o RNA possa ser usado na etapa de tradução, que é a etapa que virá agora, as porções correspondentes aos introns. Os introns são regiões não codificadas, certo? Precisam ser eliminadas. E as correspondentes aos exons, os exons são fragmentos, né, codificados, devem ser unidas. Esse recorte e cola é realizado no núcleo celular por um complexo de proteínas. Ao final da recomposição, o RNA vai para o citoplasma. O RNA mensageiro tem essa função de levar a informação genética do núcleo ao citoplasma. Aí a gente vem para o outro processo, que é a tradução. A gente viu a transcrição, né? Esse repasse das informações para a produção de RNA. A gente viu os tipos de RNA, cada um com sua função específica. E agora, o processo de tradução, que consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro para formar uma proteína. Ocorre em 3 processos: a iniciação, o alongamento e o término, do mesmo jeito da transcrição. Na iniciação, as subunidades menores de ribossomos se ligam ao RNA mensageiro e o RNA transportador insere a metionina. O que é metionina? É um tipo de aminoácido e é o primeiro aminoácido de uma cadeia polipeptídica. Essas cadeias vão formar a proteína. No alongamento, tem a formação de cadeia polipeptídica, né? De fato, no sítio A, no sítio P e sítio E. E no término é quando
um códon de término é posicionado no sítio A do ribossomo. Ok, gente? Aqui a gente tem a síntese de proteínas, né? Que é sistematizada na tradução, certo? Eu coloquei uma observação aqui, onde isso vem muito em vestibulares e em provas, né, externas, essa informação. O fluxo de informação para a produção de proteínas, na maioria dos organismos, obedece à ordem de DNA, RNA e proteína, né? Porque é preciso o DNA, né, para a produção de RNA, e os tipos de RNA vão auxiliar nessa produção de proteína, porque precisa formar as cadeias polipeptídicas, precisam formar conjunto de aminoácidos para se ter a proteína, né? Esse esquema é o dogma central da biologia molecular. No entanto, em organismos que possuem apenas RNA, né, como código genético, temos uma outra ordem, né? RNA, o indivíduo, por exemplo, o vírus o coronavírus, ele é um vírus de RNA, é um retrovírus, né? Então, o fluxo de informação dele é o quê? O RNA, né? Então, a partir das informações contidas no RNA, a gente vai ter o DNA, né? A construção, né, do DNA. As informações contidas no DNA vai ter a construção do RNA para poder ter a formação, a síntese ou a produção de proteína. E aqui eu coloquei os vários tipos de aminoácidos que se formam, né, nas cadeias polipeptídicas. E esses aminoácidos dentro do organismo, eles têm importantes funções. Aí falar um pouquinho de genes, que a gente já falou, já conversou, né? Que como a gente está falando de proteínas, né, o gene é a sequência de DNA que codifica cada proteína. Eles estão localizados nos cromossomos, onde o local é chamado de locus gênicos. E as formas alternativas é o alelo, né, que a gente já conversou sobre isso. A gente conversou quando a gente falou da primeira e da segunda lei de Mendel. E mutações gênicas, a gente trabalhou na outra aula, que também foi trabalhado no texto de herança e sexo, mas como está relacionada com a replicação do DNA, é conveniente a citação no texto e é conveniente vocês revisarem também. Aí eu inseri também um contexto que a gente falou lá no início de genética, quando a gente começou genética, que é sobre o aconselhamento genético. Como a gente conversou sobre mutações, alterações cromossômicas, né? Então, é importante também relembrar esse conhecimento, né? Que são testes para detectar alterações no DNA que podem levar ao desenvolvimento de enfermidades graves. Esse tipo de aconselhamento é medicado para casais que planejam ter filhos e cujo histórico familiar e detalhes pessoais provoquem o aumento do risco do aparecimento de problemas congênitos. Por exemplo, uma síndrome de Down, por exemplo. Aí eu deixei a atividade junto com os slides, certo? Para que eu explique e vocês entendam melhor, né? Vocês vão retomar os temas abordados nesta aula e construir 3 mapas mentais, ou seja, 3 mapas conceituais, que vocês já têm esse conhecimento, já dominam isso, né? Nesses mapas conceituais, eu quero os assuntos que foram abordados, né? A estrutura e replicação do DNA, o RNA, a síntese de proteínas e os tipos de RNA e mutações gênicas. A atividade poderá ser em dupla, eu prefiro, né? Se puderem. Digitada no Word, o link será disponibilizado na sala virtual e no WhatsApp e enviar para a sala virtual exclusivamente, pois eu consegui resolver o problema que estávamos tendo para vocês enviarem as atividades. Obrigada e até mais.